Então, voltando agora, pessoal, no nosso equipamento, segundo equipamento aí que nós estamos vendo aí, é um equipamento obrigatório, faixas refletivas, resolução 643/2016, que dá obrigatoriedade para veículos, ônibus, micro-ônibus, motor-casa e tratores facultados a transitar em vias públicas, reboques e semi-reboques com PBT aqui é acima, tá, pessoal? 4.500 até 4.536 quilos, porque o PBT, veículo de carga, é superior a 4.536 quilos. Agora, para ficar mais claro, tá, pessoal? Por quê? Veículo de transporte rodoviário de carga com PBT superior a 4.536 quilos envolve os reboques e semi-reboques. Tá? Então, reboques e semi-reboques acima de 4.536 quilos se enquadram no primeiro veículo citado lá na obrigatoriedade. Mas os inferiores, os reboques e semi-reboques com menos de 4.536 quilos, também é obrigatório o uso das faixas refletivas. Tá? Então, os reboques e semi-reboques, todos eles têm a obrigatoriedade da faixa refletiva. Nos veículos de carga, apenas os com PBT superior a 4.036, com exceção do reboque e semi-reboque, que é para todos. E além disso, ônibus, micro-ônibus, motor-casa e tratores. Então vamos ver lá o que é essa faixa refletiva, pessoal. Nada mais é do que aquele adesivo lá, branco e vermelho, que tem uma retrorefletividade, que a gente encontra até em posto de gasolina. Tá? E a resolução traz, conjuntamente essas portarias, como deve ser instalado no veículo essas faixas retrorefletivas. Veículos de carga acima de 4.536 kg, como foi colocado, pessoal. A legislação ela prevê que 33,3% da lateral do veículo tem que estar coberta pela faixa refletiva. Então, basicamente, 1/3 da lateral do veículo deve estar coberta pela faixa refletiva. E a parte traseira, 80% da parte traseira deve estar coberta por essas faixas refletivas. Aí, dependendo da configuração da carroceria do veículo, as faixas devem ser instaladas de forma a demarcar a altura, largura desta carroceria. Então, como é um baú, o exemplo do baú, como ela deve delimitar a carroceria, então ela é colocada nos 4 cantos do baú de forma a delimitar esse baú. Tá? Vocês podem ver tanto na lateral quanto na traseira, ele delimita, né, a altura e a largura do baú. Um caminhão-tanque, como tem uma estrutura cilíndrica, ele é marcado ao meio, né, na linha, no eixo central do tanque, também para demarcar a existência do veículo e a largura traseira dessa carroceria. Vamos ver outros exemplos aqui de aposição. Nos veículos de transporte de tora, bem como nos veículos de carroceria aberta, pessoal, transporte de carga a granel aqui, essas faixas refletivas são fixadas no chassi do veículo, tá? Porque não faria sentido a gente fixar na carga, né? Porque a carga é removível, né? Então ele é fixado numa parte mais baixa, tá? Mas uma parte fixa do veículo, então é na carroceria, no chassi, na longarina do chassi ou da carroceria, que é fixada essa placa retrorefletiva. Tá? Na traseira também da mesma forma, pessoal. Então lembrando sempre 1/3 da lateral e 80% da traseira do veículo de carga. Aí temos também os ônibus e micro-ônibus, né, que também tem que ter essa faixa retrorefletiva aposicionada. Né? Há uma disponibilidade do número de faixas pelo comprimento do veículo, tá? Então até 9 metros ele tem que ter um determinado número de faixas refletivas e acima de 9 metros tem que ter um número a mais, tá? De faixas refletivas. Também, dependendo do balanço traseiro, ele vai ter 1 ou 2 faixas depois do eixo traseiro. No intervalo entre eixos, até 9 metros ele tem 3, acima de 9 metros ele tem 4 e uma faixa dianteira no balanço dianteiro, tá? Que é a primeira roda até o eixo dianteiro. Na traseira, ele basta apenas para esse veículo aqui ter 2 faixas retrorefletivas. Obviamente, nas extremidades do para-choque traseiro. Tá? Então, essa é a configuração de faixa retrorefletiva para
ônibus e micro-ônibus. Não se preocupe, pessoal, não se desesperem aí nessas distâncias, nessas quantidades, tá, pessoal? O importante para vocês, o cara tem que ser muito especialista em trânsito para a gente ficar ali exatamente quantas faixas refletivas tem que ter um ônibus, quantas tem que ter um micro-ônibus, vão medir o micro-ônibus para ver se tem 3 ou 4, não precisa entrar nesses detalhes, tá, pessoal? O importante é que vocês saibam que é obrigatório nos veículos de carga, que é obrigatório nos ônibus e micro-ônibus e que ela tem que estar em boas condições de retrorefletividade. É isso que vocês vão cobrar na rua. Tá? Se vai ter uma mais, uma menos, pessoal, é exagero, né? Detalhismo aí de quando vocês entrarem num nível de especialização aí em trânsito aí, quem sabe, forem trabalhar em alguma unidade específica de trânsito ou destacados aí no pelotão de trânsito do batalhão, de repente vocês podem entrar daí nesse grau de detalhamento. Mas a princípio, para vocês, formação básica é saber que esse equipamento obrigatório tem que ter nesses veículos e que tem que estar em boas condições de retrorefletividade. Não se preocupem aí com o detalhe do número, quantos centímetros mas essa aqui vai... Então não se preocupem com isso nesse momento. Apenas que é um equipamento obrigatório para veículos de carga acima de 4.536 kg, ônibus e micro-ônibus, tratores e reboques e semi-reboques, todos eles, independente da carga que eles transportam. Então é basicamente, né, pessoal, a figura que nós vamos observar no nosso dia a dia. Isso aqui, aí vocês vão se preocupar. Esse veículo aqui tem as faixas retrorefletivas? Tem. Esse veículo tem até demais, ó. Ele nem precisaria ter essas 4 aqui. Poderia ter 3 aqui, tá? Mas, por isso que eu estou falando para vocês. O que é importante para vocês? Tem as faixas retrorefletivas? Tem. Elas estão de acordo, né? Não tão rasgada, não tão suja, não tão fora de inoperantes, assim, ineficientes para aquele fim que ela se destina, para a retrorefletividade. Então tá ok, vida que segue, libera o cara, aí a gente vai achar outras infrações para ele. Tá? Mas essa, no caso, não seria aplicada nesse momento. Tá? Então são essas as situações que a gente vai verificar aí. Aí, pessoal, já estamos falando agora de outro assunto. Então já vimos lá películas nas áreas envidraçadas, falamos de faixas retrorefletivas e agora nós vamos falar um pouco sobre transporte de carga, pessoal. Obviamente nós vamos dar uma ênfase aí para os veículos que vocês mais vão ver no dia a dia, né? Não vamos entrar em veículos rodoviários aí de carga. Vamos ver o que vocês vão ver no dia a dia e que vai ser o comum para vocês, tá? Então ele fala aqui, ó, o transporte de qualquer tipo de sólido ao granel em vias abertas de circulação pública, em veículos de carroceria aberta, somente será permitido com veículos com carrocerias de guarda lateral fechada. Então isso é uma das coisas. Pergunto para vocês aqui, antes, não adianta continuar falando isso ali. Alguém me responda aí. Vocês sabem o que é carga a granel ou fracionada? Tem esse conhecimento ou não? A granel é solta, né? Mais ou menos. Eu nunca tinha ouvido de carga a granel solta. Mas foi boa, mas mais ou menos. Alguém mais, pessoal? Carga a granel é, por exemplo, uma caçamba de argamassa? Depende. Grãos. Se a argamassa tiver ensacada, não. Qual que é a diferença, pessoal? A carga a granel é uma carga que vai... Eu gostei do som. Embalagem. A embalagem da carga é a carroceria do veículo. Tá? Então, a carga a granel, a embalagem, o que segura a carga é a carroceria do veículo. Então, vamos dizer assim, milho, né, soja, aí vamos dar um exemplo de líquido, um caminhão-tanque, gasolina, água, leite, óleo vegetal, tudo isso é carga a granel. Areia, brita, sabe, caminhão basculante, a gente não enfia a areia dentro do... Qual que é a embalagem da areia num caminhão basculante? Não é a própria carroceria do veículo? Então isso é carga a granel. Toda vez que a carroceria do veículo é embalagem, é carga a granel. Aí a outra carga é carga fracionada. Então o que é carga fracionada? É a carga que tem uma embalagem própria. Então por isso que ele falou aí, argamassa. Se a argamassa estiver no saco, lá, aquele saquinho de 1 kg, 5 kg de argamassa, é fracionado. Tá? Mesma coisa assim, por exemplo, a areia. Se a areia tiver acondicionado, o cimento é fracionado, porque está no saco lá do cimento. Então tu empilha os sacos, várias embalagens de cimento. Né?
Aí a areia, se ela estiver solta na caçamba, é fracionado, é granel. Se ela estiver embalada em sacos, fracionado. Conseguiram entender? Mesma coisa o líquido, pessoal. Ah, vou transportar gasolina. Se eu botar a gasolina dentro de um caminhão-tanque, é transporte a granel. Se eu pegar a gasolina e botar dentro de bombonas, né, tem umas bombonas aí de 500 litros, vamos dizer assim, né? Ou de 20, de 30 litros. Ou álcool. Se o álcool tiver acondicionado no tanque do veículo, é granel. Se eu estiver transportando garrafinhas de álcool, é transporte fracionado. Tá? É só questão. Se a embalagem é a carroceria do... Eu gostei, eu estou rindo por causa do solto. Na verdade é isso, se for solto, se a embalagem da carga for a carroceria do veículo, granel. Não importa se é líquido ou se é sólido, pessoal. Se tiver dentro de saco, tá? De embalagem, não precisa ser saco, né? Se tiver dentro de embalagens, se ela tiver uma embalagem própria, é carga fracionada. Então, a mesma carga pode ser granel ou fracionada. Entendeu? Se tu levar o milho solto na carroceria do veículo, encher a carroceria de milho, é granel. Se tu botar o milho no saquinho, tudo em saco lá de 20, 30, 50 quilos, em saca de milho, é fracionado. Então aqui nós estamos falando de transporte de sólido a granel. Então, sólido, duas situações. Primeiro, sólido, né? Então o líquido aqui, gasolina, álcool, caminhão-tanque não entraria aqui. E a granel, então solto na carroceria do veículo. Então, o a granel aqui solto na carroceria do veículo só pode circular em via pública com a guarda fechada. Então, esses veículos, obrigatoriamente, ele tem que estar com a guarda fechada. É óbvio, né, pessoal? Porque se tivesse com a guarda aberta, a carga caía, porque ela está segurada pela carga. Se a guarda estiver aberta, a carga estaria derramando na via. Veículos com carrocerias de guarda lateral dotado de telas metálicas com malhas de dimensão que impeçam o derramamento de fragmentos no material transportado. Então, às vezes, pode ser tela, nós vimos a carroceria aberta, e agora nós estamos vendo uma carroceria lateral dotada de telas. Geralmente, esses veículos são até transportados para transporte de metálico, de sucata, de lixo, né, de objetos com uma dimensão um pouco maior, obrigatoriamente, não derramariam na via com esse tipo de carroceria. Vamos ver outra. As cargas transportadas deverão estar totalmente cobertas por lonas ou dispositivos similares que deverão cumprir os seguintes requisitos. Então, essas cargas a granel, pessoal, principalmente nos carrocerias abertas, nesse tipo de caminhão aqui, tá? Elas sempre devem cumprir os seguintes requisitos. Cobertas, né? Elas têm que ser cobertas com lona, e a lona deve ter o seguinte requisito: possibilidade de acionamento manual, mecânico ou automático. Tá? Então, ou o caminhoneiro vai lá e estica a lona por cima da carga, ou tem alguns veículos, principalmente basculante, que já vem com uma lona, que essa lona pode ser ou automática, ela desce, ele carrega e depois ela desce, ou ele vai lá tipo uma... vocês já viram essa lona que é tipo essas beiradas de casa, assim, de porta, que é aquele avancê, assim, me ajudem aí, não durmam. Me ajude ali, onde é que tem na frente de porta de casa, assim, é tipo um... É sombrite, né, Bruno? Hã? Todo, é um todo, senhor. é um Um todo. toldo, isso, é tipo um toldo. Aí tem essa lona de caminhão que é tipo um toldo, então ele vai lá, pega as hastes lá e baixa a lona por cima da carga. Devem estar devidamente ancorados à carroceria do veículo, então a lona ela tem que estar firmemente amarrada, né? Ela não pode ir voando, não pode ir batendo, não pode ir solta sobre a carga, sobre a carroceria do veículo, e cobrir totalmente a carga transportada de forma eficaz e segura. Então ela tem que, além de ter a lona, dela estar devidamente amarrada, ela tem que cobrir a carga inteira justamente para manter para evitar o derramamento dessa carga, tá? Isso aqui é muito comum, pessoal, caminhão basculante, tá? Caminhão basculante transportando areia tem que ter lona. E o que a gente vê no dia a dia? Nada. E aí passa gente para lá, gente para cá, polícia passa do lado, buzina e não faz nada. Então é justamente essa situação, pessoal. Carga a granel tem que estar coberto por lona, devidamente fixada a carroceria. Tá? Aí aqui nós estamos vendo um exemplo, até tem um xizinho aqui no caminhão verdinho aqui,
justamente é a situação que a lona não cobre a carroceria inteira. Aqui nós temos essa lona tipo toldo que eu falei para vocês, né? E aí embaixo nós temos aí uma outra lona aqui que pela dimensão vai cobrir a carga inteira, tá? Então obrigatoriamente tem que ter a lona e ela tem que cobrir a carga inteira do veículo, protegendo e evitando o derramamento dessa carga. Ela deve estar também, mais algum requisito da lona, em bom estado de conservação, de forma a evitar o derramamento da carga transportada. É essa situação que muitas vezes a gente vê no dia a dia, né, pessoal? E o que o guarda faz? Nada. Não sabe fazer, não sabe o que tem para fazer, tá? Então, acaba se verificando aí situações como essa aqui, tá? Meu Deus, eu pego um caminhão desse aqui, ele nunca mais sai do pátio. Tá louco, o para-choque já tá aqui, o pneu acho que tá careca, não tem um protetor de pneu. Deve ter farol queimado, isso aqui, meu Deus, deu até um negócio ruim agora, até encheu a boca d'água. Voltar para a rua para pegar um caminhãozinho desse aqui. É fazer o motorista chorar, coitado. A lona ou dispositivo similar não poderá prejudicar a eficiência dos demais equipamentos obrigatórios, pessoal. O que significa isso? Qual que é um equipamento obrigatório que nós acabamos de ver, que os veículos de carga acima de 4.536 quilos tem que possuir? Faixa retrorefletiva. Então, a lona não pode cobrir a faixa retrorefletiva. Da mesma forma, não pode impedir o funcionamento de demais equipamentos obrigatórios. Então, nós vimos lá quais são, né? Lanternas traseiras, luz de freio traseira, para-choque traseiro. Então, a lona não pode prejudicar a eficiência desses órgãos. Então, o para-choque traseiro dos caminhões tem uma cor específica, dependendo do ano, que a gente viu lá. Tem uma retrorefletividade, tá? Então a lona não pode impedir a eficiência de nenhum equipamento obrigatório, seja até as faixas retrorefletivas, tá? E é comum a gente ver o caminhoneiro, ele cobre toda a carroceria aberta do caminhão, inclusive as tampas laterais, e ali acaba cobrindo também a faixa retrorefletiva, tá? O que daí dá margem à infração de trânsito. E aí são as infrações aí que a gente pode anotar aqui, ó. Sem equipamento obrigatório, então caminhão sem lona é sem equipamento obrigatório, ou estando este ineficiente ou inoperante. Então o que significa isso? Se a lona está nessa situação aqui que a gente viu no caminhão anterior, isso aqui evita derramamento de carga? Não. Ela está cobrindo o retrorefletivo traseiro? Tá. Então está tornando o equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante? Sim. Tá? E aí, ou com o equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido do CONTRAN. Tá? Então, se ele estiver utilizando o equipamento de forma não prevista pelas normas do CONTRAN. Vamos para frente. Outro equipamento, pessoal, que também agora, esse equipamento, nós vimos lá, película não era obrigatório, retrorefletivo e lona para veículos de transporte a granel também. Agora nós vamos para um outro tipo de equipamento que não é um equipamento obrigatório, mas que, se instalado, tem uma regulamentação. Então nós estamos falando aí do quebra-mato, vulgo quebra-mato, né? Nestes veículos, tá? Aqui a resolução, pessoal, ela fala da instalação de quebra-matos em veículos com PBT até 3.500 kg. Acima de 3.500 kg não há regulamentação desse quebra-mato, tá? Então, caminhões, ônibus, aí não há regulamentação para a instalação desse quebra-mato, tá? A legislação é omissa, a resolução trata apenas dos quebra-matos de veículo até 3.500 kg. Então, estes veículos até 3.500 kg de PBT, com o quebra-mato, eles devem seguir algumas regulamentações, alguns requisitos para instalação. Quais são? Os dispositivos de quebra-mato instalados em veículos até 3.500 kg de PBT devem atender os seguintes requisitos. Os fabricantes e importadores de veículos automotores equipados originalmente, então os veículos que vêm de fábrica com quebra-mato, no manual do proprietário devem ter lá os pontos de ancoragem, o peso máximo para o conjunto quebra-mato e componentes utilizados na sua instalação, dimensões máximas do quebra-mato, largura e altura. Tá? Então esses são requisitos que o veículo original, então o veículo veio de fábrica, né? Se aborda o veículo com quebra-mato, o condutor diz para você assim, não, quando eu comprei essa caminhonete na concessionária, zero, já veio esse quebra-mato. No manual do veículo vai ter que ter essas informações.
Aí, pessoal, se não for original, tá? Então, se o condutor, o proprietário, lá tem uma caminhonete, eu quero instalar esse quebra-mato dianteiro aí, é importante. A gente chama às vezes é chamado também de para-choque de impulsão, né? Alguns chamam disso. Então, eu quero instalar isso aqui, acho bonito, acho legal, então ele instala esse quebra-mato na caminhonete dele. Instalando esse quebra-mato, obviamente não está no manual do veículo, né? Não veio original, não está no manual. Este quebra-mato, ele deve vir com uma plaqueta indelével, pode ser metálica ou pode ser uma etiqueta daquelas que indelével, daquelas que rasga se tu tentar tirar, informando características gerais contendo no mínimo as seguintes informações: identificação do fabricante do quebra-mato, razão social e CNPJ, o nome e o CNPJ da empresa, modelo do veículo ao qual se destina, peso para o conjunto quebra-mato, dimensões do quebra-mato, largura e altura, referência a essa resolução, então tem que citar lá a resolução, identificação do registro da empresa junto ao metro. Ficam dispensados o atendimento desse artigo os veículos originalmente equipados com dispositivo quebra-mato, bem como aqueles em circulação equipados com dispositivo que atende os requisitos dessa resolução. Então, pessoal, o que fala isso aqui? Se for original, estas informações estão no manual. Se não for original, ele tem que ter essa plaqueta metálica ou adesiva contendo as informações, estas informações que a gente citou para vocês. Ficam dispensados aí, pessoal, quais são as exceções? Então, o que é dispensado dessas informações, dessa plaqueta ou etiqueta metálica? Os veículos originalmente equipados com dispositivo quebra-mato que obtiveram marca modelo até a data da publicação. Então, quer dizer, os veículos originais a gente já viu que essas informações vão estar no manual do veículo, tá? B. Os veículos utilizados na prestação e manutenção de serviço de utilidade pública. Então, os veículos de manutenção de serviço de utilidade pública, vocês lembram quais são, pessoal? Resolução 268, manutenção e transporte rodoviário, né? Serviços de manutenção e transporte rodoviário. Que mais? Manutenção de linha metroferroviária, transporte de lixo, carro forte, as zebrinhas lá de escolta. Que mais? Quem é que me ajuda aí? Ninguém lembra mais? Tem mais um lá. Veículo de serviço de utilidade pública, que transitam com aquele giroflex âmbar, que tem permissão. Prestação de socorro. Oi? Transporte de valores, caminhão do lixo, serviço de manutenção rodoviário, serviço de manutenção metroferroviário, que foi inserido por uma resolução depois, serviço de escolta. Faltou um, pessoal, mais comum. A Casão e a Celesc, não? Ah, tem manutenção de linhas de comunicação, água e esgoto, mas tem mais um ainda, que é o mais comum que vocês... Guincho. Guincho, isso, muito bem. Também tem o guincho. Então, esses veículos podem usar quebra-mato e não precisam atender os requisitos dessa resolução. Veículos militares, que são os veículos das Forças Armadas, e os veículos de órgão de segurança pública, pessoal. Então, as viaturas estão dispensadas do cumprimento do previsto nessa resolução, tá? Qual que é, como que é, assim, ó, Rezende, mas o que é essa etiqueta? A etiqueta é exatamente isso aqui, pessoal. Pode ser uma plaqueta metálica, pode ser etiqueta, tá aqui. Marca lá o nome da empresa, razão social, CNPJ, o veículo, aquela se ela se destina, no caso aqui é uma Ranger, o peso do conjunto quebra-mato, dimensões do conjunto, altura e largura, a resolução do CONTRAN, aqui obviamente deve ter sido uma resolução até mais antiga, mas previa também essa situação, e o registro no Inmetro, tá, da empresa lá que autorizou ela a produzir este modelo de quebra-mato. E, como eu falei para vocês, as viaturas serviço de segurança pública estão dispensadas, aí, as viaturas nossas, por exemplo, da PM, não precisam ter essa etiqueta, esse adesivo colado na estrutura do veículo, por se tratar de uma exceção aí à resolução. Outro equipamento, pessoal, então quebra-mato também é um equipamento não obrigatório, mas que se instalado tem que ter, o original tem que constar no manual, se instalado tem que ter essa plaqueta, essa etiqueta. O engate de reboque, pessoal, também é um equipamento
que não é obrigatório, pode ser instalado em alguns veículos. E ele também, que ser instalado em alguns veículos, deve cumprir alguns requisitos. Então, primeiro, essa resolução aplica a seus veículos de até 3.500 quilos, pessoal. Então, é a mesma situação do quebra-mato, tá? Tem que atender alguns requisitos, mas só veículos de até 3.500 quilos. Que possuam capacidade de tracionar reboques declarada pelo fabricante ou importador e que não possuam engate de reboques como equipamento original de fábrica. Então, se for original de fábrica está mantido lá e isso vai estar lá no manual do proprietário. Se o engate for instalado, ele deve ter o seguinte: os fabricantes e importadores de veículos que tratam essa resolução, aqui é antes ainda, deverão informar ao Denatran os modelos de veículos que possuem capacidade para tracionar reboques, além de fazer constar no manual do proprietário as seguintes informações: especificação dos pontos de fixação do engate, indicação da capacidade máxima de tração. Então, todo veículo, pessoal, no manual do proprietário, ele consta essas situações aqui, ó, capacidade máxima de tração e onde este engate pode ser fixado no veículo. Isso tem que estar no manual do proprietário do veículo, tá? Para os veículos que não vêm de forma original. Então tem aqui, por exemplo, eu trouxe o exemplo, pessoal, até foi comum, virou até meme na internet e tal. Ó, a Toyota não recomenda o reboque de um trailer para esse veículo. Tá? Então a Toyota não recomenda a instalação de engate para trailer ou de um bagageiro para cadeira de rodas, scooter, bicicleta, que utilize um engate para trailer. O seu veículo não foi desenvolvido para rebocamento de trailer ou para uso de bagageiros montados em engate para trailer. Então, capacidade de rebocamento 0. Está lá no manual. Isso aqui é uma foto do manual do Toyota. Tá? O Toyota Corolla, pessoal, ele não tem capacidade de instalação de reboque. Até os mais modernos, pessoal, agora, se eu não me engano, acho que foi de 2020 para cá, a Toyota reviu isso aqui, tá? E instalou mudou o manual do veículo e permitiu a instalação de engates para reboque. Tá? Geralmente os veículos japoneses, pessoal, no Japão, a tecnologia de construção das carrocerias de veículo, elas têm uma condição de construção que permite que a carroceria vire uma sanfona. Elas fazem para absorção de impacto. Então, tanto a dianteira quanto a traseira do veículo, ela é produzida para criar um efeito sanfona na carroceria, protegendo a célula dos passageiros. Então, tanto o porta-mala quanto a parte dianteira do capô ali do motor, tanto que o motor cai, o motor é feito num acidente de trânsito nesses veículos, ele é feito para cair, para desgrudar da carroceria, e a carroceria faz um efeito sanfona que absorve o impacto, protegendo os ocupantes. No Japão, é proibido a instalação de engate de reboque nos veículos justamente por causa disso. Porque se tu instalar um engate de reboque na traseira do veículo, esse engate de reboque ele é fixado diretamente no chassi do veículo. Então, se houver um impacto traseiro, essa capacidade de sanfonamento, de absorção do impacto é reduzida nos veículos. Então, por isso que, por exemplo, no Japão é proibido a instalação. Então, o Civic e o Toyota, eles não tinham capacidade de transporte de reboque. Obviamente, daí a fábrica viu que estava tendo prejuízo com isso aqui no Brasil, e que no Brasil a gente não se importava com isso. No Brasil, o cara instala o engate de reboque justamente pelo contrário, para não amassar o carro, né? Ele não tinha reboque nenhum para transportar, mas ele botava ali o engate de reboque, porque se alguém desse uma encostada no carro dele, ou ele encostasse no carro de alguém, que era pior, né? O carro dele não, ele amassava ali, arranhava o engate de reboque, mas não arranhava o para-choque. Brasileiro tem que ir para a NASA, né? Então ele perde uma característica de segurança do veículo para evitar arranhar o para-choque. Tá? Então, na real, é exatamente isso, pessoal. Porque imaginem, se houver um impacto traseiro e aquela estrutura fixada ao chassi, ela empurra o chassi todo para dentro, podendo inclusive invadir a célula de passageiros, tá? E não consegue fazer o sanfonamento. Por quê? Porque aquela estrutura rígida, fixada rigidamente no chassi, impede isso. Tá? Então,
Por isso é que tem veículos que proíbem. Mas aqui no Brasil agora tudo pode, aí, porque ninguém está preocupado com a segurança, o pessoal quer é não arranhar o para-choque. Vamos para frente. Então tá aqui, pessoal. Como no quebra-mato, o engate de reboque também tem alguns requisitos e ele tem que ter também uma plaqueta inviolável. Uma plaqueta pode ser metálica ou etiqueta inviolável, aquela etiqueta que rasga, fixada no engate do reboque. O que tem que ter ali? Nome da empresa, CNPJ, identificação do registro concedido pelo Inmetro, modelo do veículo ao qual se destina, capacidade máxima de tração do veículo ao qual se destina e referência a essa resolução. Tá? Então tem lá, pessoal, no engate do reboque, vocês vão ver que tem lá uma plaqueta ou etiqueta com estas informações aqui, conforme a resolução 197. Tá? Tem todas as informações na lateral, tá? Também é obrigatório essa plaqueta nos engates de veículo, tá? O que acontece geralmente, pessoal, esta plaqueta, pelas condições de uso, muitas vezes ela rasga, ela cai, tá? E o condutor ele tem que providenciar outra, tá? Ele tem que entrar em contato com o instalador, obrigatoriamente ele teria que ter outra. Tá? É obrigatório a presença dessa etiqueta para os veículos, com as informações aí conforme tem aí o slide para vocês. Os veículos em circulação até a data, então até 2006, os veículos que já tinham engate de reboque podem continuar com engate de reboque, desde que cumpridos os seguintes requisitos. Qualquer modelo de engate, desde que seja original de fábrica, então nós já vimos lá que original de fábrica não precisa da etiqueta, vem constado lá no manual. Quando instalado como acessório, o engate deve apresentar as seguintes características. Então, até 2006, não precisa da plaqueta e da etiqueta. Mas, mesmo esse engate instalado antes de 2006, ele tem que ser atualizado para cumprir as seguintes disposições. O engate tem que ser uma esfera maciça apropriada ao tracionamento de reboque ou trailer. Tá? Então, o engate de reboque, pessoal, ele é constituído por uma esfera maciça. Não é uma cabeça de cavalo, não é um dado, não é uma mulher pelada de biquíni, sei lá. Eu já vi cada coisa que coisas do Arco da Velha que eles botavam nesses engates de reboque. Nada disso pode, tá, pessoal? É uma esfera maciça, simples. Tomada e instalação apropriada para a conexão ao veículo rebocado. Então ele tem que ter a instalação elétrica apropriada e realmente funcionando. Dispositivo para fixação da corrente de segurança do reboque. Tá? Então tem uma alça embaixo ali onde deve ser passada uma corrente que, em caso de quebra ou de qualquer problema que der no engate do reboque, aquela corrente vai impedir que o reboque saia a destino, né? Para longe do veículo tracionado, tá? E é comum esses acidentes, tá? O cara fica com preguiça de passar corrente, aí ele passa num buraco, passa em alguma coisa, o reboque já está meio velho, o engate está mais velho ainda, e aquilo desconecta e sai o reboque para um lado e o carro para o outro. Tá? D, outro requisito do engate, ausência de superfícies cortantes ou cantos vivos. Tá? Então, não pode ter canto vivo. Tem até as imagens ali embaixo que vocês vão ver ali que já tem um exemplo, né? Fica mais claro de entender. Então, o engate do reboque ele não pode ter esse quadrado, ter essa ponta, essa quina, e ausência de dispositivo de iluminação. Tá? Também teve uma época que era modinha instalar neon no engate do reboque ali, rosinha, verdinho, mimimi. Tá? Também não pode ter esse sistema de iluminação. Não confundam um sistema elétrico, que é obrigatório, né? Para que o veículo tracionado tenha os equipamentos de sinalização e iluminação, de sinalização no caso, né, funcionando perfeitamente. Tá? Então tem que ter essa tomada para engate e reboque, mas não pode ter iluminação, não pode ter neonzinho instalado aqui. Tá? Então aqui nós temos aqui os que configuram irregularidade do sistema de reboque, tá, pessoal? Canto vivo, tem a tomada, mas não tem ligação nenhuma na tomada, tá lá só para bonito. Tá? Sem gancho para corrente. O gancho para corrente, pessoal, é esse aqui embaixo, ó. Embaixo na foto do meio, na foto da direita também embaixo. As duas embaixo aparecem ali, embaixo do conjunto ali do engate e reboque, tem esse dispositivo aqui, ó, que na verdade é um gancho, e aí tu passa a corrente por dentro,
para fixar o reboque ao veículo tracionado, mesmo que ele desacople aqui do engate ali da esfera maciça. Tá? Então esses são os requisitos, pessoal, para engate de reboque. Isso é outra coisa também, pessoal, que é 9 em 10. Para em veículo com engate para reboque, difícil tu achar um que esteja corretamente instalado. Outro dispositivo, pessoal, que também não é um dispositivo obrigatório, mas todo mundo virou febre em uma época. E agora os veículos vêm com vários dispositivos desses já de fábrica, instalados aí, dispositivos de multimídia, tá? Então dispõe sobre a instalação e utilização dos equipamentos geradores de imagem nos veículos automotores, tá? Então fica permitida a instalação e utilização de aparelho gerador de imagem cartográfica com interface de geoprocessamento. O que é isso, pessoal? Vamos traduzir isso para um português brasileiro. GPS. É aquele navegador de GPS. Vocês lembram daquele... Tinha lá o TomTom, não me lembro agora dos outros nomes. Isso aqui era um GPS. Então, fica permitida a instalação desse gerador de imagem de mapa, cartográfica mapa, com interface de geoprocessamento. É a interface do carrinho lá que ficava aparecendo no mapa. Destinada a orientar o condutor quanto ao funcionamento do veículo, a sua visualização interna e externa, sistema de auxílio à manobra e para auxiliar na indicação de trajetos ou orientar sobre as condições da via por intermédio de mapas, imagens e símbolos. Vamos traduzir isso aqui para um português, pessoal. O que pode ter na telinha do veículo? GPS, um mapinha lá com o carrinho aparecendo, GPS, o Waze pode ser, Google Maps, tal. Orientar o condutor quanto ao funcionamento do veículo. Então, o que pode ter aqui? Funcionamento do veículo. O pessoal pode ter lá temperatura do ar-condicionado, pressão dos pneus, temperatura do motor. Sei lá, me ajudem aí. Calibragem dos pneus, tem carro que aparece. Informações ali do veículo, né, das condições do veículo. A sua visualização interna e externa e sistema de auxílio à manobra. O que é isso, pessoal? É a câmera de ré. Tá? Então pode aparecer ali, enquanto o veículo está em circulação, a imagem da traseira. Ou tem alguns veículos aí mais modernos, aí, até a Mercedes da Polícia Rodoviária, vocês já viram a Mercedes da Polícia Rodoviária? Pô, tu liga a ré daquele carro, em vez de aparecer a câmera de ré, aparece uma câmera como se fosse de cima. Eu nunca vi daquilo, aquilo é lindo. E aí tu vê o carrinho todo manobrando ali, pá. Meu, aquilo é demais, aquilo. Se der certo aí, a gente leva a Mercedes lá para vocês dar uma volta, dar uma olhada. Dar uma volta é demais, né? Menos. Quem sabe o primeiro colocado no curso aí, a gente dá uma... Primeiro colocado nas matérias de trânsito. A gente leva para dar uma volta aí na Mercedes da Polícia Rodoviária. Então tem lá, pessoal, essa visualização interna e externa do carro. Lá tá, olha o carro de fora. Não sei, é tecnologia nova, hein? Sistema de auxílio à manobra, que é aquela situação justamente da visão de ré. Ali tem alguns veículos que tem até que estacionam sozinho e tal, ali tem um visorzinho que também pode aparecer isso no visorzinho, para auxiliar a indicação de trajetos ou orientar sobre condições da vias por intermédio de mapa, imagem e símbolo. Isso aqui é quase o GPS ali, né? Tipo o Waze lá, vai orientar ali, tem buraco, tem a Poioca é que ele fala até que tem polícia, né? Mas tudo bem, esse negócio temos que acabar, mas informa também que tem polícia e tal, essas informações sobre o trajeto que o condutor está tomando. O artigo 2º. Os equipamentos de que trata o artigo anterior poderão ser previstos pelo fabricante do veículo ou utilizados como acessório de caráter provisório. Então, ele pode tanto estar instalado no painel do veículo, como afixado no para-brisa, lá, aquela ventosa do para-brisa. A gente coloca o celular ali e o celular faz, às vezes, desse aparelho gerador de imagem. Tem um que é fixado no painel, tem outro que é fixado ali naquele coisinha que sai o ar do ar-condicionado ali na ventilação do veículo. Então pode ser tanto permanente no painel ou provisório instalado dessa forma. Tá? Então é isso que é permitido de geração de imagem para os veículos. Tá? Vamos lá. Considera-se como instalação do equipamento qualquer meio de fixação permanente ou provisório no interior do habitáculo. Já vimos, ali já tem exemplos para vocês ali. Os equipamentos com instalação provisória devem estar fixados no para-brisa ou painel dianteiro quando o veículo estiver em circulação. Já dei o spoiler também aí. Fica proibida a instalação em veículo automotor de equipamento capaz de gerar imagens para fins de entretenimento,
salvo se. Então tá, esse dispositivo pode passar a novela, pode passar o jogo? Até pode, nas seguintes exceções. Instalado na parte dianteira, possuir um mecanismo automático que o torne inoperante ou comute para a função de informação, auxílio ou orientação do condutor, independente da vontade do condutor ou dos passageiros quando o veículo estiver em movimento. Então, o que esse gerador de imagem, pode ter gerador de imagem no painel, no multimídia do carro, pode assistir a novela, o jogo e tal? Sim. Mas este veículo, quando instalado no painel, ele automaticamente, quando o veículo começa a andar, ele tem que mudar ou para um mapa, né, ou para um sistema de auxílio de informação ao condutor, ou para um outro painel, para uma outra imagem. Ele não pode ficar mais transmitindo essa imagem. Tá? Aí tem uns multimídia piratinha aí que fica transmitindo a imagem do jogo. Tem. E aí é equipamento proibido. Tá? Então, esse tipo de equipamento, pessoal, automaticamente o veículo começou a andar, ele tem que mudar a tela do filme, da novela, do jogo, do Jornal Nacional, do que for, para ou uma tela de informação do veículo ou uma tela de mapa, né? Uma tela de auxílio, daquelas que eu já citei que são permitidas. Tá? Automaticamente ele tem que mudar. Tá? Já abordei um carro, na hora do jogo, o cara assistindo o jogo, aí eu fui abordar, pedi os documentos, ele assim, só um pouquinho, seu guarda, que tá de um ataque, vai fazer gol. Coitado. Ah, vai. Tá aqui também o teu gol aqui, ó. Gol. 1-0 pra mim. Toma aqui. Salvo se for do Grêmio, né, Coronel? Daí pode. Né? Ah, não. Se fosse do Grêmio, eu sentava do lado dele e ia assistir pra comemorar junto. Já arribava do serviço e já ia assistir, se fosse do Grêmio. Mas como acho que era do Flamengo, aí ele levou uma multa por ser flamenguista e outra por estar assistindo com equipamento proibido no veículo. Brincadeira, pessoal. E o segundo, pessoal, daí o segundo permissão pode instalar em veículos esses equipamentos de imagens, né, gerador de imagem, instalado de forma que somente os passageiros ocupantes do banco traseiro possam visualizar a imagem. Então, se ele for instalado, geralmente é instalado ali no encosto de cabeça dianteiro, né, para as crianças ficar assistindo ali os desenhos em viagens, e quem tem filho sabe o quanto isso salva a nossa vida dentro de um carro, né, principalmente em viagem. Então, é permitido, tá, pessoal? Então, é essa situação aqui, né? Quando é instalado somente para os passageiros do banco traseiro, pode ficar passando o filminho lá. Esse aqui, lá na frente do painel, lá na frente, né, o central, lá na frente no painel do veículo, quando o veículo entrar em circulação, automaticamente ele tem que mudar para outra informação lá daquelas permitidas, né? Seja informação do veículo, rádio, ar-condicionado, ou o mapa ali, a telinha do Waze, ou o GPS do próprio equipamento ali e tal, aí tem que ficar nessa telinha, tá? É difícil de flagrar, pessoal? Né? É difícil de flagrar, mas acontece, como eu já falei para vocês, já abordei o cidadão ali, o cara vendo o jogo ali, abordei circulando, o cara vendo o jogo, ainda me pede para mim esperar um pouquinho, porque o time vai fazer gol, assim, gol é meu aqui para ti, ó, pega. Como diz o subtenente Giovanni Kess, é aqui, ó. E aí, pessoal, então, tá aqui essa situação também. Aqui tinha os modelos mais antigos, que até a tela não era fixa no painel, era tipo um toca-fita, e aí ela recolhia, né? Ela tinha que desligar e entrar de volta para dentro do toca-fita do tempo do EPA, né? Do CD, sei lá ali o que tinha, nem CD tem mais hoje em dia, né? Nós estamos virados num alho mesmo. Aqui do lado também, pessoal, tem um dispositivo antigo aqui de GPS, que também era permitido. Hoje, atualmente, esse dispositivo foi substituído pelos celulares, tá? Pode igual ao dispositivo, é um dispositivo gerador de imagem. Então, se estiver lá no Waze, por exemplo, como usam os Uber, né? O Uber está usando lá para o Waze, beleza, né? É permitido. Tá? O que não pode, pessoal? Tá na telinha do WhatsApp. Tá? Aí abordou o Uber lá, tá o Uber na telinha do WhatsApp, ó. Prêmio para ele, tá? Então, dispositivo gerador de imagem é informações do veículo, imagens cartográficas aqui para orientação, tá? Isso que é o permitido de geração de imagem para os passageiros do banco dianteiro, obviamente, né? No banco traseiro a gente já viu que não tem problema nenhum, tá? Então, essa é a situação. Pô, ninguém perguntou, né?
Vocês estão tudo dormindo, eu estou sabendo que vocês estão dormindo. Pessoal, então vou, já que vocês não perguntaram, quando não pergunta para o instrutor pergunta para o aluno. E as motos? E aí? Quem que me responde? E a moto? Agora toda motocicleta aí tem pendurado no guidão lá um celular. E as motos? O que acontece com as motos? Quem é que pode responder para mim aí? Para ganhar o prêmio do dia do instrutor? Acredito que se for um dispositivo fixo também pode, né? Utilizado como GPS. Não precisa, até em moto é difícil ter fixo, tá? Geralmente em moto todos eles não são fixos, eles são eu não sei, até velcro, alguns sistemas, não precisa ser fixo, tá? Fixo ou provisório, temporário, não vai fazer diferença. Mas, pessoal, para moto é exatamente mesma legislação do veículo, tá? Então o motociclista está circulando ali, ele está olhando o mapinha ali de entrega ali do iFood lá, o Waze dele lá para chegar no endereço indicado, beleza, tá? Se tivesse alguma informação da motocicleta, que não há, porque não há conexão da motocicleta com o celular, né? Então não tem essa questão de informação da moto, né? Mas se tiver imagem cartográfica, é permitido. Aí é o que nem eu falei para vocês. Aí se o cara tá lá, abordou, esses dias eu vi aqui um Zé Ruela aqui na frente de casa, eu fui atravessar na faixa de pedestre, ele parou para mim e eu rapidamente visualizei ele. O cara tava no WhatsApp, cheio de mensagenzinha no WhatsApp ali do cara. Pode? Não. Infração de trânsito. Tá? Então a motocicleta, pessoal, é exatamente como, na verdade, a resolução ela não trata de motocicletas. Mas como ela trata de veículos, e a motocicleta é um veículo, quando eu falo motocicleta é motoneta, ciclomotor, né, pessoal? Né? Num aspecto amplo, né? Mas se inclui as motocicletas na legislação também. Tá? Então, se for imagem cartográfica, GPS, Waze, ou sistemas lá do iFood, não sei qual é o outro aí, eu fico fazendo propaganda porque eu não me lembro dos nomes, mas desses deliveries aí da vida, tranquilo, mapinha ali pode, como no veículo. Né? Se tiver em qualquer outra coisa ali, filmezinho, agora também tem o celular também transmite filme, né? Tem até televisão no celular, daí não pode, mesma situação do carro. Tá? E aí, como o celular não tem esse sistema automático de comutação, né? O celular né, como não é ligado, não sabe que a moto está em movimento ou não, então não pode de jeito nenhum ali estar transmitindo, obviamente com o veículo estacionado, tranquilo, tá, pessoal? O veículo estacionou, o cara quer ficar assistindo o jogo no celular, no carro, na moto, não tem problema nenhum. Nós estamos falando em circulação, né? Quando o veículo está em circulação, não pode haver o dispositivo em outra imagem que não seja essas que eu comentei com vocês. Senhor,